Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Senhor, colocamos a Tua palavra diante de Ti nessa noite. Que ela seja fonte, Senhor, de alimento, de vida, para o nosso espírito, para a nossa alma. Queremos andar na Tua verdade e com um coração plenamente consagrado a Ti, Senhor. Tua palavra diz, Pai, que o Senhor se alegra quando nós ofertamos de maneira generosa, quando nós contribuímos pela causa do Evangelho com um coração realmente alegre na Tua presença, Pai. Por isso nós pedimos revelação nesse momento, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Vamos ler lá, irmãos, lá em João 12, verso 1 ao 8, diz assim a palavra: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Então aqui entendemos que alguns dias antes do Senhor ser crucificado, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse o seguinte: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém, irmãos? A palavra de hoje é uma palavra, talvez você hoje está nos visitando, seja muito bem-vindo, mas essa é uma palavra que para nós como igreja, ela tem a ver com esse aspecto de termos um coração disposto a ofertarmos. Amém, igreja? Porque isso faz parte do Evangelho, isso faz parte da nossa fé. Então eu preciso aprender que o Senhor vê o meu coração e Ele espera que eu tenha um coração generoso para ofertar. Amém? Diga assim: eu quero ter um coração generoso para ofertar. Essa história aqui que nós lemos, ela é contada dos 4 evangelhos em 3 deles. Isso denota que era algo importante, que o Espírito quer nos chamar a atenção de que há algo aqui a ser revelado para nós. A palavra diz que essa reunião aconteceu 6 dias antes da Páscoa, então mostra que era a última semana do Senhor. Nesse momento ele vai a Betânia, ali na casa do irmão Lázaro, e naquele momento nós vemos algo especial acontecendo, um momento de adoração ao Senhor, mas também de expressão de generosidade. Então, algumas coisas que nós aprendemos aqui na palavra de hoje. A primeira delas é que o banquete em Betânia é uma alegoria da vida da igreja. A primeira coisa que nós vemos na casa em Betânia é que Jesus estava presente para uma ceia. Vamos ler novamente do verso 1 e 2, diz assim a palavra: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma... Hoje também é dia de nós cearmos aqui, amém, igreja? Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Cada vez que nós nos reunimos como igreja, o Senhor, Ele vem para celebrar conosco. Posso ouvir amém? Então nós não percebemos mais a alegria quando nós nos reunimos. Pergunta para o seu irmão aí, pergunta para ele: você está alegre nessa noite? Amém? Interessante, queridos, que o nome Betânia significa casa de aflição, ou casa dos pobres. Ou seja, algo que aparentemente acontece, mas aqui entre nós, na verdade, há alegria porque nós ceamos com o Senhor, amém? Esse mundo olha para nós como se nós estivéssemos entristecidos, aflitos, mas não, o Senhor é a nossa motivação e a nossa alegria de viver, amém, igreja?
E a primeira aqui pessoa mencionada nesse texto é a pessoa de Lázaro. E ele possui um significado espiritual, porque todos nós, como Lázaro, estávamos mortos, mas recebemos o Senhor. Por isso nós, então, desfrutamos hoje de uma vida abundante e salvação. Amém, querido? Você sabe, Lázaro morreu, mas ele ressuscitou. Da mesma maneira, você ressuscitou em Cristo. Amém, irmão? Ou seja, agora você desfruta de uma vida de plenitude, de salvação, na presença do Senhor. E isso nos mostra também que Lázaro, você sabe, né? Uma pessoa que morreu, ressuscitou, ele é um testemunho vivo do Senhor, não é mesmo? Então isso também fala de nós. É esperado que você seja um testemunho do Senhor aqui nessa terra. Que as pessoas ao olhar para você, que as pessoas ao olhar para a sua casa, para a sua família, elas possam ver um testemunho do Senhor aqui na terra. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. O que mais? Aquele banquete também estava Simão o leproso. Então, aquela casa em Betânia era de um leproso, alguém que foi curado por Jesus. A lepra no Antigo Testamento é um símbolo do pecado. Então isso nos mostra algo, que também nós éramos pecadores, mas agora nós fomos perdoados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, amém? Você foi purificado, hoje você está completamente limpo, porque o sangue do Senhor está sobre a sua vida. Lá também nessa casa se encontrava presente Marta. Eu sei que quando nós falamos de Marta, né, porque ela recebeu uma exortação do Senhor, nos dá a entender que Marta, ela não parava quieta, né? Mas você sabe, as Martas na igreja também são importantes, amém? Então, nós temos aqui coisas que estão acontecendo na vida da igreja, porque há pessoas que estão dispostas a servir, amém? Então, não critique as Martas, amém? Irmãos que estão servindo a igreja. É óbvio que Maria, né, segundo o Senhor, escolheu a boa parte, a melhor parte, mas Marta, ela é essencial, amém? Por isso sirvamos ao Senhor. Mas também encontramos ali Maria, que representa aqueles irmãos que amam muito ao Senhor e derramam ao Senhor aquilo que é precioso. E nessa história nós encontramos também alguém chamado Judas. Esse você conhece, sim ou não? Amém, igreja? Aleluia. Então, isso significa que a igreja também é o lugar de pecadores não transformados. Então é óbvio que quando você recebe o Senhor, você agora começa na sua vida um processo de transformação. Faz sentido? Mas é interessante que há pessoas que elas chegam na vida da igreja, mas elas ainda carecem de uma transformação na vida delas, que é o caso aqui de Judas. Então Judas, ele amava mais o dinheiro do que o Senhor. É interessante, né, que Judas se escandaliza com o ato de Maria, com a expressão de adoração de Maria, mas o Senhor fala o quê? Que ele era ladrão. Ele não queria ajudar os pobres, mas ele queria pegar para si. Então, na visão de Judas, é um desperdício ofertarmos ao Senhor. Mas para Maria, isso é um sinal de prazer e alegria, amém, irmãos? Que tenhamos esse coração de Maria. É esse coração que você quer ter também? Então, nós vemos que na vida da igreja, então, é simbolizada por cada um desses personagens. E podemos aprender que, com Maria, que nós não devemos dar algo ao Senhor que não nos custe nada. Quando nós temos a oportunidade de ofertar, e nós teremos nessa noite, e ofertar para missões, para abençoar povos não alcançados. Quantos querem contribuir por essa causa? Eu quero. Porque, sabe, irmãos, muitas vezes nós ficamos, né, na nossa zona de conforto e achamos que não, só de estar indo na igreja está bom demais. Mas a verdade é, há pessoas que elas estão sendo enviadas pela causa do Evangelho. E nós, aqueles que não vamos, né? Talvez você não tenha esse encargo da parte de Deus, ou esse chamado da parte de Deus, que nós sejamos pelo menos aqueles que sustentam a obra do Senhor, amém, querido?
E aprendemos com Maria que nós não devemos entregar ao Senhor algo que não nos custe nada. João 12:3 diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, quando ela derrama aquele perfume, a casa se encheu da fragrância do óleo. Da mesma maneira, irmãos, quando nós entregamos algo ao Senhor, você precisa ter convicção, querido, que isso é uma expressão de adoração. Amém? E essa fragrância sobe ao Senhor, esse aroma sobe ao Senhor, vai à presença de Deus. Por isso, muitas vezes nós ficamos, não sei o que vão fazer com o meu dinheiro, não vou ofertar por esse motivo. Mas a verdade é, o Senhor, Ele sonda o nosso coração, amém? E Ele sabe a motivação do nosso coração ao ofertarmos. E nós devemos fazer isso com prazer e com alegria. E cada vez que nós fazemos isso, sabemos então que essa fragrância que nós ofertamos, ela vai diante do Senhor, mas essa fragrância também afeta as nossas vidas, amém? Há um fluir de vida em nós, há um fluir onde as pessoas percebem essa fragrância de adoração. Então toda vez que nós ofertamos a Deus de forma sincera e genuína, a glória de Deus enche a igreja do Senhor, amém, querido? Cada vez que nós temos essa disposição de entregar ao Senhor, isso afeta a nossa casa. E sabe, irmãos, queremos ser uma casa espiritual que oferta ao Senhor com alegria, amém? Nós não queremos ser uma casa espiritual avarenta. Nós não queremos ser uma casa espiritual que quando nós falamos de entregar dos nossos recursos ao Senhor, o nosso coração se feche. Pelo contrário, que o Senhor possa nos dar mais, amém? Para que cada vez mais nós tenhamos e sejamos aquele canal do Senhor para abençoar vidas. Faz sentido para você isso? Eu creio que essa é a vontade de Deus. Mas isso eu preciso o quê? Desejar. Quantas vezes já falou: Senhor, eu quero dar um dízimo maior lá na igreja, eu quero abençoar aquela obra. Senhor, eu quero ser um canal para ofertar em missionários, para que vidas sejam enviadas para pregar o Evangelho, mas eu seja o mantenedor disso. Você já orou por isso em algum momento? Já falou: Senhor, me dá recursos para que eu possa abençoar pessoas que às vezes estão passando por necessidade, ou pessoas que estão vivendo para o Evangelho. Já orou por isso? Eu creio que essa é a vontade de Deus também, amém? Porque quanto mais nós temos esse coração, mais o Senhor vai nos dar. Mas por quê? Para um propósito. Amém, irmãos? Muitos falam: Deus, eu quero prosperar. Mas para quê? Para dar o melhor para minha família. Pois é, mas o Senhor quer nos fazer prosperar para um propósito. Amém? Ou seja, o Senhor que abre portas diante de você por causa do propósito dEle, através das nossas vidas. Amém? Então, Maria, ela entrega ao Senhor, ela tem esse ato de adoração, e custou para ela muito caro. Terceiro, a verdadeira oferta, ela sempre vai produzir desconforto nos carnais. Interessante que Maria, então, ela entrega ali ao Senhor a sua oferta, mas Judas fica irritado com aquilo. Judas não concorda com aquilo. Ele acha um verdadeiro desperdício. Olha para cá, querido. Da mesma maneira, há pessoas que quando você dizima, elas acham isso um desperdício. Não é verdade? Quando você entrega a sua oferta ao Senhor, elas acham isso um desperdício. Mas quem são esses? São os avarentos, são os amargos, aqueles que não têm um coração para o reino, ou uma visão afetada do Senhor pela amargura. Porque você sabe, Judas traiu Jesus por quê? Porque ele estava amargurado com o Senhor. Ele tinha uma expectativa no Senhor, que não era a que o Senhor veio suprir. E aí então Judas ficou magoado. Então esse ponto de vista de Judas
foi afetado por causa do seu interior. Vamos ler lá no verso 4 ao 6, diz assim: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Irmãos, vamos ser bem sinceros aqui. É considerado esse valor aqui de oferta que foi dado, 300 denários, era calculado ali o perfume. Isso significa o salário mínimo, baseando aqui no salário mínimo, dá 10 meses de trabalho. Ou seja, daria cerca de 15 mil reais. O valor desse perfume nos dias atuais. É caro ou barato? Caro. Correspondia a 300 dias trabalhados de um trabalhador. Então naquela época, um dia de trabalho, a pessoa recebia 1 denário. Como valia 300 denários, então seriam 300 dias de trabalho. Ou seja, era algo que tinha muito valor. Sempre que nós entregamos algo de valor, isso vai incomodar os carnais. Eles vão falar assim: não precisa de tudo isso. Não é verdade, irmãos? Não precisava, não. Outra pessoa ajuda, não precisa disso. Mas aqueles que não possuem um coração para o Senhor, eles sempre vão achar que ofertar é um desperdício. Eles sempre vão achar que tem que dar o mínimo possível. E nesse sentido, irmãos, nós temos que avaliar, checar o nosso coração, amém? Checar o nosso coração. Porque às vezes nós temos disposição para comprar algo, para às vezes fazer um passeio com a nossa família, e pagamos e nem sentimos, e falamos: está certo, foi justo. Mas na hora de ofertarmos ao Senhor, nós ficamos desconfortáveis de dar às vezes um valor de algo que nós gastamos no dia anterior, com um passeio, com um lazer, com algo que nós compramos para nós mesmos. Faz sentido? Então isso é algo que nós precisamos avaliar. Porque aquilo que nós entregamos ao Senhor, saiba, querido, isso sobe até a presença dEle. Amém? Então, por que gastar tanto com o Senhor? Foi o questionamento aqui de Judas, né? Então, isso nos mostra que toda oferta vai incomodar os carnais. Sabe, irmãos, a coisa mais difícil falar na igreja é de dinheiro, sabia disso? Quem às vezes, tem a oportunidade de falar de oferta aqui na igreja. Por quê? Porque gera um certo desconforto. Mas não deveria ser assim. Amém, irmãos? Não deveria. Para nós deveria ser uma coisa comum. Porque nós temos um compromisso com o Senhor, mas também com a sua igreja aqui na terra. E a igreja do Senhor, você sabe, ela é sustentada por meio de quem? Por meio do próprio Deus, através de nós. Amém, irmãos? Então, nós devemos sempre guardar o nosso coração e avaliar: eu estou do lado de quem? Estou do lado de Maria ou estou do lado do carnal, de Judas, né? Que sejamos do lado de Maria, amém? Quarto, não seja contaminado pela mente carnal. Judas disse que aquela oferta era um grande desperdício. E é interessante que, ao falar isso, os demais discípulos, eles concordam e falam: é verdade. Para que tudo isso, Senhor? Poderia ter pego esse perfume, ter vendido e o dinheiro dado de comer aos pobres. Faz sentido isso? De certa maneira? Faz. Um valor tão alto desse. Mas é interessante que os discípulos então foram influenciados pela ideia e pelo coração de Judas. Mateus 26, do 6 ao 8. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. Tem aí esse texto? Mateus 26, do 6? Ok, não tem. Eu vou ler então aqui. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa.
Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Então, o Senhor estava ali na semana que ele seria entregue e seria crucificado, entregando sua própria vida por nós. E aí, naquele momento, os discípulos entenderam que era um verdadeiro desperdício. Da mesma maneira, irmãos, quando nós pensamos em entregar uma oferta, vem o pensamento: puxa, que desperdício, né, fazer isso? Mas sabe, irmãos, ao lugar da oferta, ao lugar de nós consagrarmos ao Senhor parte daquilo que nós recebemos. E é interessante que isso sempre vai revelar o nosso coração. Olha para cá, irmãos. Ninguém é avarento porque ele não quer ofertar simplesmente. Mas a avareza, ela vem do coração. E ninguém é generoso simplesmente porque ele contribui, abençoa, ajuda, não. Mas é porque no coração ele é o quê? Generoso. Amém? Tudo procede então do nosso coração. Então, qual é o seu coração hoje? Que tenhamos um coração de Maria, amém, irmãos? Um coração que reconhece que aquilo que nós estamos entregando é para o Senhor. Amém? E nisso não há desperdício, quando nós ofertamos a Ele. Então, o diabo continua soprando na mente das pessoas que tudo aquilo que fazemos ou ofertamos para o Senhor é um desperdício. Não sei se você sabe disso, mas para as pessoas do mundo, domingo à noite, você está aqui na igreja, é um desperdício. É ou não é verdade, querido? É um desperdício. Para muitos, você servir ao Senhor com a sua energia, com a sua juventude, é um desperdício. Você poderia estar aproveitando a vida. Da mesma maneira, entregar ao Senhor uma oferta, para muitos isso é um desperdício. Mas sabe, querido, quando nós entregamos da nossa oferta ao Senhor, nós estamos entregando da nossa própria vida. Porque dinheiro é sinônimo de quê? Tempo. Não é verdade? Então aquilo que você tem, aquilo que você recebe, é porque você trabalhou, mas também porque você vendeu o seu tempo, a sua vida, parte dos seus dias. Quando você pega isso, o dinheiro, e consagra ao Senhor, o que você está entregando para Ele, na verdade? Da sua vida. Amém? Por isso que entregar o dízimo, entregar uma oferta, isso é sinônimo de você entregar da sua própria vida. Isso é uma expressão de adoração. Amém, irmãos? Como no caso de Maria, foi uma expressão de adoração dela. Quinto, tudo aquilo que damos ao Senhor, saiba, querido, nunca é esquecido. Diga: aquilo que eu entrego ao Senhor nunca é esquecido. Aquilo que está em suas mãos é temporal, é passageiro. Mas a partir do momento que você entrega ao Senhor, isso se torna eterno. Mateus 26:13, tem aí, Daniel? Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Olha que interessante. Esse ato de Maria, esse ato dessa mulher, foi algo que tornou-se eterno. E nós estamos compartilhando sobre isso aqui hoje. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Quando nós entregamos uma oferta ao Senhor, saiba, ela não será esquecida. Diga para o seu irmão, fala para ele: a sua oferta jamais é esquecida. Anos atrás, pesquisadores descobriram, enterrado no barro, no mar da Galileia, um barco dos dias de Jesus. E como é que eles chamaram aquele barco? Eles chamaram aquele barco de São Pedro. Por quê? Porque você sabe que Pedro, ele disponibilizou do seu barco para que o Senhor pregasse o evangelho, amém? Ou seja, isso foi algo que ele fez para o Senhor, mas é interessante, ficou eternizado. A repercussão, esse memorial ficou eternizado. Porque, irmãos, tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor
precisamos crer, de alguma maneira manifestará a colheita nas nossas vidas. Nós não damos como uma barganha. Eu vou dar 10 e vou receber 100 do Senhor. Ou seja, como se fosse então, algo que nós entregamos no gasofilácio com essa intenção. Mas não é assim. Amém? Não é assim. Então aqui não é uma casa de aposta. Eu vou entregar tanto e vou receber tanto. Não é assim. Eu entrego. Claro que eu creio que o Senhor é poderoso para me abençoar. Amém, irmãos? Mas eu entrego porque eu amo o Senhor. Essa é a motivação do nosso coração. Real motivação do nosso coração. Então eu entrego por quê? Porque eu quero adorar ao Senhor através disso. Eu quero que isso seja usado para o suprimento da sua obra, do seu reino. Amém, igreja? Então eu faço isso de coração. E sabe, irmãos, nada revela mais o coração do homem do que como ele lida com o dinheiro. Sabia disso? Pessoas que, se você tirar algo dela, manifesta. Porque mexeu no dinheiro dela, sabe, é óbvio que nós devemos administrar com sabedoria, amém, irmãos? Precisamos. O Senhor tem colocado recursos na sua mão para que você administre com sabedoria. Mas nós não podemos amar o dinheiro, amém, irmãos? Isso é um problema. Porque vivemos dias que as pessoas, o que elas fazem? Elas amam o dinheiro. Não tem tempo para buscar Deus, não tem tempo para estar com a família, não tem tempo de lazer com a família, não tem tempo ali com o cônjuge, não tem tempo para nada. Por quê? Por causa do dinheiro. É bom ter dinheiro, sim ou não? Não é pecado não, querido, é bom. Amém? É bom, é bênção, porque o dinheiro, na verdade, ele viabiliza coisas. Mas ele é algo neutro. Então, se você ama o dinheiro, ele vai tornar-se o Senhor da sua vida. Faz sentido? Então, eu não posso amar o dinheiro. Por isso que a palavra diz, 1 Timóteo 6:10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Você sabia que há casais que se separam por causa de quê? Há filhos que deixam de falar com seus pais por causa de quê? Há irmãos que brigam e se separam na vida por causa de quê? Isso é algo incomum ou comum? Comum, por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Claro, o que é certo, o que é justo, mas nós devemos sempre avaliar o que nós estamos colocando como primeiro. É o amor ao dinheiro? Ou são as pessoas, as vidas, os relacionamentos? Amém, irmãos? Precisamos guardar o nosso coração, porque nós vivemos num mundo capitalista, e um mundo que você vale o que você tem. Não é verdade? Então, se você tem dinheiro, você vale alguma coisa. Mas se você não tem nada, você não vale nada. Mas não é assim entre nós, amém, irmãos? Não pode ser assim entre nós. Porque nós amamos o Senhor, nós amamos uns aos outros, nós somos igreja do Senhor, amém? Então, o amor do dinheiro não depende do quanto temos na conta bancária, sabia disso? Pastor, então não pode ser rico, porque o rico ama o dinheiro. Você sabe, há pessoas que elas são ricas, mas elas amam o Senhor. E há pobres que não têm dinheiro, mas ele só fala de dinheiro. Não é o seu caso, amém? Você é próspero e abençoado. Mas você sabia disso? Eu tenho uma tese para mim, que quanto mais você fala de uma coisa, quanto mais você fala, é porque falta aquilo para você. Então, por exemplo, você não fica falando de oxigênio. Por quê? Porque você tem abundância. Amém? Você já respirou bastante hoje, você nem percebe, mas você respirou por causa do quê? Do oxigênio. Agora, uma pessoa que está sem ar, o que ela faz? Ela fica desesperada.
E só fala do quê? Quero ar, quero ar. Não é assim? Da mesma maneira, quem muitas vezes não tem condições, não tem dinheiro, o que ele só fala? Só fala de dinheiro. Mas o Senhor tem abundância para você, amém, querido? O Senhor tem abundância para você. Então não fique falando o dinheiro como algo distante, algo que eu nunca tenho, nunca tenho. Não, o Senhor é aquele que supre você. Amém, querido? E aí, quanto mais você ama o Senhor, fala do Senhor, busca ao Senhor, creia, mais o Senhor vai prover na sua vida. Por quê? Porque você não está vivendo com amor ao dinheiro. Pelo contrário, você entende que ele é importante. Todos nós trabalhamos, amém? E precisamos sustentar os nossos lares. Mas a verdade qual que é? A verdade é que nós precisamos priorizar o reino de Deus. Porque a promessa é que todas as coisas serão o que para nós? Acrescentadas. Mas infelizmente, até muitos filhos de Deus, eles buscam em primeiro lugar o dinheiro. Então isso é o mais importante, mas não deveria ser assim, amém, igreja? Judas não amava Jesus, mas ele amava o dinheiro. Tanto é verdade que ele vende Jesus por 30 moedas. Vende o Senhor, trai o Senhor por causa de dinheiro. Você vê como o dinheiro é um assunto espiritual? Amém? Então, esse é um assunto que nós devemos sim também compartilhar aqui na igreja. Não devemos ter um coração fechado para isso. Continuando aqui, oportunidades de ofertar são janelas espirituais. Lá em Mateus 26, do 11 ao 12, o Senhor diz que o pobre sempre teremos conosco. Isso é uma promessa então. Então não tem jeito. Pode fazer o que for. Sempre vai ter pobre. Amém? Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Então aqui nós vemos que o Senhor nos mostra que essa mulher teve uma oportunidade de expressar o seu amor por Ele, de expressar a sua adoração a Ele. O Senhor disse que aquele perfume era para embalsamar o seu corpo. Os discípulos não entendiam que o Senhor morreria na cruz ainda. Mas, de alguma maneira, aquela mulher, com certeza guiada pelo Espírito, ela teve aquela decisão no seu coração, de entregar o que ela tinha de mais precioso, de entregar aquele perfume caro, consagrar ao Senhor. Isso é algo poderoso, irmãos. Então, interessante que alguns dias depois, algumas mulheres, elas vão ao túmulo para embalsamarem o Senhor, mas já era tarde, porque o Senhor já havia ressuscitado. Maria, não, ela aproveitou aquela oportunidade. Ela entendeu que aquele era o momento oportuno. Sabe, irmãos, é uma vez no ano que nós temos uma oportunidade de ofertar para missões. Amém? Amém, igreja? Talvez você nunca vai ser enviado. Alguém aqui quer ser enviado para outro lugar, para pregar o Evangelho? Deixa eu ver se nós temos algum missionário aqui. Levanta a mão. Oh, Jesus, temos aqui. Aleluia. Amém. Mas a maioria, Senhor, não conte comigo. Chama outro. Essa parte eu não quero. Essa parte deixa para outro. Então, ora, nós fazemos missões de três formas, né? Indo e pregando o Evangelho com os nossos pés. Podemos cumprir também missões com os nossos joelhos em oração, mas também podemos com as nossas mãos. De que maneira? Ofertando, abençoando a obra do Senhor. Amém, queridos? Então, a oferta para missões é uma oportunidade de nós lembrarmos de que nós estamos aqui para cumprir o propósito do Senhor eterno, amém? De ver vidas sendo salvas. Sétimo, a oferta, esse é o último também, a oferta foi sobre a cabeça e os pés do Senhor. Maria, ela ungiu os pés e a cabeça. Então, nós sabemos que a cabeça aponta para Cristo, aponta para o Senhor, mas os pés apontam para a igreja. De alguma maneira, Maria, então, ela está ali, embalsamando o Senhor,
ungindo o Senhor com óleo, derramando sobre ele o perfume. Mas de alguma maneira, queridos, nós entendemos que a igreja somos nós. E o projeto do Senhor é que nós, como igreja, possamos então entender que estamos aqui para fazer a diferença no nome do Senhor. Estamos aqui para que possamos testemunhar, vidas sejam alcançadas. Esse é o desejo do seu coração. No verso 3, João 12:3 diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Interessante, aquela mulher, ela então derrama do perfume, mas ela enxuga ali o Senhor com os seus cabelos. Segundo a palavra, quando nós lemos lá em 1 Coríntios 11, nós sabemos que o cabelo para a mulher simboliza a glória da mulher. Quando Maria faz isso, o que ela está fazendo? Ela está glorificando e adorando ao Senhor. Por isso, irmãos, a nossa oferta é uma expressão de adoração. De adoração. Eu sei que muitas vezes nós ofertamos para ajudar na obra, para o pastor não ficar preocupado, né? E tal. Mas sabe, esse deveria ser o real motivo do nosso coração ao ofertarmos na obra do Senhor. Porque nós amamos o Senhor, mas também porque nós queremos adorá-lo. Quantos querem adorar o Senhor nessa noite? Por isso, tudo que nós fazemos para o Senhor, o Espírito toma nota. Hoje, irmãos, nós vamos entregar uma oferta para missões. Amém? Nós fazemos parte, se você sabe disso, fazemos parte de uma rede de igrejas que hoje ela está praticamente no mundo todo. E há muitos lugares, irmãos, que eu vou ser bem sincero, para esses irmãos em Cristo, nós somos ricos. Você é rico, perto da vida que eles vivem, da limitação que eles vivem. Então, o que nós podemos fazer, e eu confesso, irmãos, que isso é o mínimo que podemos fazer, porque apenas uma vez no ano nós entregamos essa oferta. Amém? Talvez você diga: pastor, não vim preparado, mas você já vai se preparando aí em nome de Jesus. Porém, pastor, não tenho nada para ofertar. Não se sinta culpado, não fique debaixo de condenação. Amém? Mas peça ao Senhor, fale: Senhor, eu quero poder ter a oportunidade de participar com os meus irmãos nisso. Sabe, você precisa orar e falar: Senhor, eu não aceito viver assim, na escassez. Eu creio que o Senhor me fará prosperar, e no próximo ano eu vou abençoar. No próximo ano eu vou cooperar com missões. Porque o Senhor, irmãos, Ele nos dá semente. Semente nas nossas mãos. Nem tudo que nós recebemos é para comer. Tem parte que é para você semear. Faz sentido? Então, eu semeio na obra do Senhor e preciso crer que Ele vai multiplicar a minha sementeira. Maria certamente achou que o perfume era muito caro para que ela usasse. E aí então ela decide investir aquilo no Senhor, consagrar ao Senhor. E foi algo poderoso que ela fez. Amém, igreja? Sabe, é muito bom e tem oportunidade de nós abençoarmos irmãos, ajudarmos pessoas. Queremos fazer cada vez mais isso. Amém? Queremos ajudar sim os pobres. Mas é interessante que em Betânia, na casa dos pobres, aquela mulher entregou algo precioso ao Senhor. Amém? Então que você possa, essa noite, separar uma oferta, consagrar a sua oferta ao Senhor, entendendo que isso é algo precioso para você. Mas que, quando nós endereçamos isso para o reino, para vidas, lugares que vão receber essa oferta, que nós nem imaginamos, nem sabemos, saiba, querido, algo está subindo como aroma ao Senhor. Amém? Nós vamos passar um vídeo. Está no ponto aí, Daniel? Era apenas mais um jovem, em mais uma rua esquecida do mundo. Olhos vazios, vício, violência, um coração endurecido por dores que ninguém viu. Ele jamais imaginou que Deus o amava
nunca ouvira falar de Jesus, nunca entrou em uma igreja, até que alguém foi enviado. Naquele lugar onde tudo parecia perdido, nasceu uma igreja, pequena, simples, mas cheia de vida, cheia de graça e do amor de Deus. Foi ali que ele ouviu, pela primeira vez, que havia esperança, que havia salvação. Hoje ele prega, planta igrejas, anuncia as boas novas onde antes reinava o medo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. De Goiânia para o mundo, a oferta de missões mundiais segue rompendo fronteiras, alcançando povos, transformando histórias, sustentando obreiros e pastores, mantendo viva a chama do Evangelho que salva, que alcança almas, que faz filhos. Sua oferta tem salvado vidas e alcançado nações. Faça parte hoje de algo eterno. Amém, irmãos. Nós fazemos parte, então, de uma rede de igrejas, que hoje são mais de 1000 igrejas, considerando o mundo todo, e que você possa cooperar com isso nessa noite. Amém? Hoje todas